No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Versículo de número 43, diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: Vem e vê. Capítulo 13 de João. Capítulo 13 de João. Capítulo 13, verso de número 35, diz assim, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto verão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versos 1, diz assim, posso ler? Vede que grande amor, misericórdia porque você já encontrou? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção, todos vocês. Nesses dias, eu tenho pensado muito nesse texto. Nesses textos, eu até estava falando para o pastor Maico que é importante que nós possamos falar um pouco desses textos aqui. E o primeiro deles, que está em João capítulo 1, onde André e João, eles perguntam para Jesus, eles dizem para Jesus assim: Mestre, onde o Senhor mora? Porque João, o profeta, ele havia dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles ficaram curiosos. E eles então vão para Jesus e eles perguntam: Mestre, que quer dizer, Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor assiste? Onde o Senhor mora? Aí Jesus diz para eles assim, né? Venha e vejam. Venha e vejam. E é interessante que lá Filipe diz para Natanael: olha, encontramos o Rabi, encontramos o Salvador, encontramos aquele que tem todo poder nos céus e na terra. Aí Natanael diz para ele assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele diz assim, né? Venha e veja. Venha e veja. Em João 13, o Senhor, ele está dizendo: nisto conhecerão as pessoas lá fora que vocês, os discípulos, são de fato discípulos, se eles verem amor entre as pessoas. E em 1 João diz: vede com grande amor Deus, ele tem nos concedido ao ponto de sermos
chamados de fato e de verdade filhos de Deus. Então, nós precisamos observar algumas coisas nesta noite. As pessoas que não têm Deus, elas precisam ver Deus em você. Diga isso para o seu irmão. As pessoas que não têm Deus, elas precisam ver Deus em você. As pessoas que não têm Jesus, elas precisam ver Jesus em você. As pessoas que não têm esperança, elas precisam encontrar esperança em você. Mas que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de crente nós temos sido? Que tipo de crente nós temos sido? Crentes onde não há esperança. Crentes onde o Deus, Ele é por demais pequeno, que nós não podemos falar como Jesus, venha e veja. E eles foram, e eles encontraram algo, meus irmãos, completamente diferente daquilo que eles até então, eles tinham vivido. Eles tinham experimentado. Então, a pergunta que eu quero te fazer nesta noite, eu não quero criticar você em absoluto, mas que tipo de Cristo nós estamos mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor? Que tipo de Jesus nós estamos mostrando para as pessoas? Então eu fiquei muito impactado quando eu comecei a olhar e eu falei, meu Deus, olha que coisa interessante. Quantas pessoas você já convidou nesses anos todos que você tem de crente para vir e ver Jesus, e elas vieram e elas foram transformadas pelo Jesus que habita em você? Quantos? Quantos? Quantas pessoas já foram tocadas por você, porque elas vieram e elas olharam a sua vida e elas viram uma mudança? Quantas? Quantas pessoas? Então, queridos irmãos, nesta noite nós somos desafiados a chamar estas pessoas para vir. Lá no seu grupo familiar, quantos foram e foram impactados? Lá na sua conexão, quantos foram? Quantos vieram e foram impactados? Lá no seu evangelismo, quantos foram? É interessante, irmãos. Eu trouxe a minha Bíblia NVI, ela é muito interessante. João capítulo 1. Ele diz, é muito interessante. E eu quero ler para vocês, só para que vocês possam perceber, entender. Capítulo 1, verso de número 39. A resposta de Jesus à pergunta dos curiosos, que ainda não eram discípulos. Ele diz assim, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde. Viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Passaram 4 horas, talvez 3 horas, eles passaram com Jesus. E André, ele sai tão impactado daquele encontro com Jesus, que ele vai em busca do seu irmão. E ele diz, presta atenção, nós encontramos o Messias. E aí eu pergunto para a igreja, quem aqui tem o Messias? Levante a mão e dê um glória a Deus. Você entende? É algo tremendo, queridos. É algo poderoso. Eles passaram pouco tempo com Jesus e o André, ele já volta com uma visão diferente.
Às vezes, irmãos, a gente passa muito tempo na casa de Deus, mas a nossa vida, ela não foi transformada. A gente às vezes fala muito de Deus, mas a nossa vida não foi transformada. Às vezes a gente insiste muito com algumas pessoas a respeito de algumas coisas, mas nós não fomos transformados. Então nessa noite, em nome de Jesus, irmãos, eu quero levar você a algo que eu não sei porquê, mas você perdeu. A palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Meus irmãos, nós precisamos levar as pessoas à presença de Jesus. Nós precisamos levar as pessoas a experimentar esse Jesus. Mas a pergunta que nós queremos fazer nesta noite é: será que nós temos experimentado de fato e de verdade esse Jesus que muda, que transforma, que nós falamos que um dia voltará? Ou nós não estamos vivendo? Será? Eu quero te dizer, irmão, nós precisamos observar estas coisas. Nós precisamos entender. Eles foram e eles viram algo diferente. Eu quero te perguntar: quando você veio a Jesus, o que é que você experimentou de diferente? O que é? O que você experimentou que agora você pode falar: ei, eu tenho as palavras de vida eterna, eu tenho. O seu dinheiro não vai comprar a salvação, mas Jesus, ele pode te dar a salvação. Ei! E nós temos vivido isso. Então, o que eu quero te desafiar, meu irmão, traga as pessoas para perto de você, contanto que a sua vida seja diferente. Traga. Não tenha medo. Não tenha medo de trazer as pessoas para perto de você. Natanael, quando ele olha para Filipe, ele diz: não pode vir nada bom de Nazaré. Ele se esqueceu de uma profecia, que da Galiléia dos gentios, Isaías, viria o Salvador. Será que a nossa vida tem impactado as outras pessoas? Será que a sua vida tem transformado outras vidas? Será? E aqui, irmãos, Natanael chega diante de Jesus e Jesus diz para ele assim, está no verso de número 47. Natanael aproxima-se dele, ele diz, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita, onde não há mentira, dolo, engano. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí Natanael, ele é impactado. Nós não sabemos se Natanael, o que Natanael estava fazendo, mas Natanael, ele é impactado. Então Natanael exclama, dizendo: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a pergunta que nós hoje precisamos fazer é esta: as pessoas estão sendo impactadas ao caminharem conosco? As pessoas estão sendo transformadas ao caminhar com você? Ou não? Essas pessoas, elas precisam de esperança. Quem concorda, levante a mão e diga aleluia, e diga assim: eu concordo. Essas pessoas precisam de esperança. Essas pessoas, elas precisam de fé. Essas pessoas precisam acreditar em algo maior do que nelas mesmas.
Essas pessoas precisam acreditar que não é o dinheiro que vai lhe trazer paz, mas é Jesus de Nazaré. Mas nós estamos tão fechados que a gente tem se perdido. A gente só precisa escancarar a nossa vida. Nós só precisamos escancarar a nossa vida para que as pessoas olhem de fato e de verdade quem é você abaixo dessa superfície aí, e elas vão ver e elas vão se impactar, porque você é transformado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas, elas precisam disso. E nós precisamos trazer essas pessoas para perto, aonde dentro do seu grupo familiar as pessoas olhem e elas digam: há algo diferente ali. Irmão, você sabe como que eu me converti? Eu vou te falar. E muitos de vocês não são diferentes da minha conversão, não. Irmão, eu lembro que eu fui num retiro num dia de carnaval, nos dias de carnaval. Minha mãe me insistiu muito para que eu fosse. Minha mãe crente, eu perdido. Um irmão já falecido, mais velho do que eu. E as pessoas dizendo que eu iria para o mesmo destino, caminho. E aí eu fui para um retiro, dias de carnaval. Chegando lá, levei dinheiro, beirada de praia, carnaval no Rio, maravilha. Né? Se a gente falar que é coisa do cão, é mentira. Né? É até do cão, mas dizer que é ruim é besteira, é mentira, né? Aí eu com a grana falei: se o negócio aí não for bom, meu irmão, eu vou embora, né? Só que aí eu cheguei naquele primeiro dia e eu olhava no meio daqueles crentes algo diferente, chamou a minha atenção, ao ponto de que nós estávamos bem dentro do meio do mato, irmãos, mato. Onde nós não tínhamos, há 30 anos atrás, nós não tínhamos celular, não tínhamos nada que a gente tem hoje. Mas um amigo meu, companheiro de farra, é incrível, irmão, como que o diabo age. Ele conseguiu, irmão, achar a casa no meio do mato, no meio do nada. O cara encontrou a casa para ir lá e falar: e aí? Vai ficar nessa aí? Mas algo chamou a minha atenção. A maneira como aqueles crentes viviam. A gente sabe que não há relacionamento perfeito, mas a maneira como eles viviam chamou a minha atenção. A maneira como eles agiam chamou a minha atenção. E aquele amigo veio, meu irmão, mas ele veio, deu viagem que eu fiquei. E aquele amigo se converteu, irmão, depois, né? Inclusive quando eu fui no ano passado no Rio, a gente foi na casa dele fazer um culto, que ele estava mudando para uma outra casa bem próxima da filha dele, do genro dele. Então, sabe, algo tem que mexer com você. Você não pode ficar 200 anos dentro de uma igreja e continuar do mesmo jeito, onde a sua vida ela não impacta nada, nem ninguém. A sua vida tem que mexer com as pessoas de tal forma que essas pessoas elas queiram conhecer Jesus. Felipe, ele faz. André faz isso, vem. Pedro nem contestou, ele foi. E Jesus, ele profetiza: levante as tuas mãos. Jesus diz: olha, verão os homens que nós somos, vocês são discípulos, se amor tiverdes uns aos outros. As pessoas vão ver que de fato e de verdade há algo diferente na vida sua. Eles vão olhar e eles vão ver. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Meu irmão, não se acomode a absolutamente nada. Não se acomode, meu irmão.
Não se acomode. As pessoas têm que olhar para você e elas precisam ver que há algo diferente. Quantos concordam? Elas precisam ver que você não é a mesma pessoa de antes da sua conversão. Como está hoje o seu temperamento? Você ainda negocia, faz algumas coisas? Meu irmão, as pessoas precisam ver. Venha e veja. Elas querem ver Jesus em nós. Elas querem ver Jesus em você. Elas querem ver Jesus em você. Elas querem ver. Mas a questão que a gente precisa se perguntar é esta: que tipo de Jesus nós estamos transmitindo ou apresentando para as pessoas? Feche os teus olhos. Pergunte para você: que tipo de Jesus você, esquece o outro, que tipo de Jesus? Onde a sua vida tem mudado? Onde? Então nós precisamos mostrar. Nós precisamos mostrar que a nossa vida, ela de fato e de verdade é uma vida diferente. Nós precisamos mostrar para as pessoas que de fato e de verdade nós não somos mais aquelas pessoas de antes. Mas será? Quando a coisa aperta, o que é que nós fazemos? Quando as coisas estão apertadas, e isso me deixa com raiva, irmãos. Quando as coisas apertam e a gente vê as pessoas agindo na velha vida. Então, qual é o Jesus que nós estamos mostrando? Quem é o Jesus que nós estamos apresentando? Quem é o Jesus, irmãos, que nós estamos apresentando? Pense lá no seu grupo familiar. Quem é o Jesus que você está apresentando? Pense. Nós vamos pensar como igreja na nossa conexão. Qual é o Jesus? Qual é o Jesus que nós temos apresentado? Qual é? Então, queridos, nós somos desafiados nesta noite a chamar as pessoas: venham e vejam, mas veja algo que abençoa e que transforma. Veja algo que de fato é diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente já se cansou de ver pessoas falando, querendo falar, mas não vive. Entende? A nossa vida, meus irmãos, precisa impactar e transformar as pessoas. Vocês conhecem esta piada? Você pode abrir os teus olhos. Essa anedota, essa historinha de que o pai do Zezinho morreu e o pastor chegou lá para fazer o sepultamento. E o pastor então começou: Deus, o Senhor sabe como que esse homem era um homem fiel, sabe como esse homem era um bom homem, sabe como esse homem era um santo homem de Deus. E aí a mãe do Zezinho deu um toque nele assim, do Joãozinho, né? Bateu, falou para ele: filho, vai lá, vê se é seu pai mesmo que está morto lá naquele caixão, ou se tem outro homem ali, né? Porque o pastor estava falando tão bem do falecido, né? Vai lá. Irmãos, a nossa vida
ela precisa impactar outras vidas. O seu testemunho precisa impactar outros. As pessoas precisam se converter a Jesus através do seu testemunho. Quem crê, diga aleluia. As pessoas precisam olhar para você e ver que há algo diferente, meu irmão. O que havia de tão diferente em André que Pedro nem questionou? Hein? Você já parou para pensar? O que havia de tão diferente na vida de André que Pedro não parou para questionar? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, meus irmãos, nós vamos orar, e nós vamos orar, e nós vamos orar, e nós vamos orar. Não, eu não quero ir para a igreja. Por quê? Porque aquele crente que tem aquele crente ali naquela igreja, ele é assim. Não, porque o meu irmão que se diz crente, ele é assado. Porque aquela minha irmã que se diz, ela é desse jeito. Porque aquele cunhado, com o cunhado eu tenho um primo, cara. Ele é assim. Por que Pedro não questionou? Já Natanael questiona, porque eram amigos. Por quê? Por que Pedro, ele olha e ele não questiona? Levante suas mãos. Porque nesse pouco tempo que André passou com Jesus, a sua vida foi transformada. E você precisa ser transformado pelo poder que há no Espírito Santo, para que você possa impactar outras pessoas. Você crê assim? Dê um glória a Deus aí, faz alguma coisa. Porque, meu irmão, nós não podemos continuar. Nós não podemos viver anos e pós anos. E a vida, sabe? Eu vou te dizer uma coisa para a igreja. Você está me ouvindo? Eu sou uma pessoa não conformista. Eu não me conformo com algumas coisas. Eu até posso não falar, mas eu não me conformo. Eu já tenho maturidade um pouquinho para que eu não fique falando. Mas eu não concordo com algumas coisas. Eu não concordo com um crente ele ter tantos anos na igreja e não conseguir impactar uma vida. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com um crente que tem tantos anos de igreja e está sempre caindo nos mesmos erros. Eu não concordo. Eu não. Eu não concordo com alguns crentes que têm à disposição jejum, oração, Bíblia, Espírito Santo, Jesus, e está sempre com a vida, não consegue desenvolver a vida ministerial. Eu não concordo. Eu não concordo. Você entende? Mas eu já sou grandinho para não ficar falando sobre essas coisas, né? Mas eu não concordo. Meu irmão, se Jesus habita aqui, ó, é para a gente fazer a diferença. Se Jesus está aqui, é para nós fazermos a diferença. Então eu não concordo, eu até brinco, eu até respeito, eu até não falo nada, mas lá dentro, entre eu e Deus, eu digo, não, tem alguma coisa errada aí, ó. Tem, irmão, tem alguma coisa errada. E Pedro, provavelmente, pelo pouco tempo, ele olhou no rosto de André e ele viu algo diferente. Quem pode dar um glória a Deus aí? Ele olhou e ele viu algo diferente. Ele viu uma paz que ele não tinha. Ele viu algo diferente. O quê? Eu não sei.
mas ele viu algo diferente. Como eu vi dentro daqueles meus amigos lá no retiro, eu vi algo diferente. Ele vê algo e ele não questiona. Ele vai a Jesus. Às vezes uma esposa, ela não se converte porque ela não vê algo diferente no marido. Às vezes um marido, ele não se converte porque ele não vê algo diferente na esposa. Às vezes uns filhos não se convertem porque não veem algo diferente nos pais. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muitos pais, e eu não estou falando só dessa igreja não. Tem muitos pais perdendo os seus filhos na hora do almoço. Porque senta lá e começa a falar um monte de coisa. Começa a falar um monte de besteira. E aí perde. Entende? Então nós precisamos observar o que é que havia em André, que Pedro não discute. Ele vai. É este mesmo poder que tem que estar em você. Levante as tuas mãos. É esta mesma unção que tem que estar em você. É este mesmo poder, é este mesmo Espírito, assim como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Ele unge você. É esse mesmo Espírito, é esse mesmo poder. O que é que há? O que é que havia? E o que nós precisamos? Em primeiro lugar, nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Se nós queremos fazer a diferença, nós vamos precisar de um comprometimento total com o nosso Deus. Se nós queremos fazer a diferença, nós vamos precisar fazer uma entrega a cada dia do Senhor, ao Senhor. O que aconteceu? E o que vai acontecer? Nós precisamos entender estas coisas. Para quê? Para que no dia de amanhã algumas coisas aconteçam naquele ministério que você está. Para que no dia de sábado, seja conexão, casado, seja lá o que for, aconteça algo naquilo que você está fazendo. Para que no seu ministério pessoal aconteça algo diferente. Quem quer, quem sonha em acontecer algo diferente em sua vida pessoal? Quem sonha com isso? Não, já estou há 300 anos e estou sempre sonhando e estou querendo. E é por isso que eu oro, é por isso que choro, é por isso que busco. Porque eu quero. Então esse é o desafio para você. Você quer que aconteça algo? Será que você não está cansada de uma vida onde parece que tudo é igual? Tudo é igual. Tudo é igual. Tudo é igual. Tudo é igual. Aonde parece que Deus ele se esqueceu de você. Eu quero te dizer que Deus ele não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Mas às vezes você está perdido. Você não consegue. Você chega na igreja, meu irmão, é fechado. Espírito do Senhor, Ele te diz assim, ó, vem, 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 vem e veja o que eu posso fazer por você. Vem, veja o que eu posso fazer por você. Vem. E veja, meu irmão, minha irmã, talvez você
já esteja tenha tentado tantas coisas e você não conseguiu. As pessoas dentro da sua casa, elas ainda não viram o brilho nos teus olhos. As pessoas que trabalham com você ainda não viram brilho nos teus olhos. As pessoas que estão no seu ministério, elas ainda não viram brilho nos teus olhos. Mas o Espírito Santo, ele te diz assim: venha e veja o que eu posso fazer por você. Vem, irmão, não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme. Eu vou repetir algo que eu falei num domingo pela manhã aqui na igreja. Irmãos, se todos nós colocarmos para funcionar de verdade os nossos grupos familiares, nós vamos fazer coisas extraordinárias para Deus. Chame as pessoas para que elas vejam vocês. Chame as pessoas para que elas vejam que há algo diferente em sua vida e dentro do ambiente em que você está. Chame as pessoas. Chame. E elas vão vir. E elas vão ficar. Porque elas vão ver algo diferente. Chame. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nesses 3 dias que nós estivemos aqui, irmãos, eu pude ver muitas coisas. Eu pude ver muitas pessoas tentando fazer algumas coisas, outros não estavam muito aí. E aí no domingo, na oração lá em cima, a Patrícia, ela leu um texto muito interessante. O texto que ela leu está onde, irmã? Você lembra? Lembra, irmã? Você lembra? Pegou lá perdido lá, irmã? Hein? Você se lembra? Hein? Quem estava lá? Alguém? Estava lá e alguém se lembra? Hein, irmã? A irmã aí, né? Se perdeu. Coloquei a irmã numa saia justíssima, né? Mas a irmã estava falando sobre 2 Coríntios, capítulo de número 4, 17. Te dei a cola aí para você lembrar, né? Diz assim, 16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Quem pode dar um glória a Deus? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vinde, vede. Vinde, venha. E sabe, queridos, nós precisamos trazer essas pessoas e nós precisamos mostrar que há um Deus que nos dá esperança, há um Deus que é poderoso para transformar a vida dessas pessoas, estejam elas onde estiverem. Nós temos um Deus que pode todas as coisas e nós precisamos crer. Se você não crê, meu irmão, para que você está? Você tem que crer. Você tem que crer. E eu fiquei olhando. E sabe, irmãos, nós precisamos trazer essas pessoas. Nós precisamos, sabe, não desanimarmos, mas encararmos.
e lutarmos. Eu fiquei olhando os grupos familiares, mas isso eu vou falar domingo. Eu fiquei observando as pessoas, membros dos grupos. Então, queridos, nós precisamos ter uma experiência para levar as pessoas a experimentar um Deus que transforma. André experimentou. Mas a questão, a pergunta que fica é esta aqui, ó. E aqui eu vou terminar. Você tem experimentado? Hein? Você tem experimentado? De verdade. De verdade. O que é que você tem vivido? O que você tem vivido? Você tem experimentado uma transformação para você poder transformar os outros dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério? O que você tem experimentado? O que você tem vivido? O que você tem vivenciado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa que conhece muito, mas não é isso que Deus ele quer. Não é isso que Deus ele quer. Às vezes a gente pensa que a gente pode muito. Experimente se humilhar diante de Deus. Experimente se humilhar diante de Deus. Experimente colocar a sua cara no pó. Experimente. Experimente falar para Deus assim, que nos 3 dias que nós estávamos orando lá em cima, eu dizia, não é a nossa sabedoria, não é a nossa eloquência, mas é o poder de Deus. Experimente. Experimente, você vai ver o quanto Deus vai fazer em você e através de você. Experimente. Experimente. E você verá. E as pessoas vão olhar para você e elas vão falar, há algo diferente nele, há algo diferente nela, há algo diferente nesse camarada. O que que é? É o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Entende? Experimente. Muitos de vocês têm um monte de pessoas novas nos grupos familiares. Experimente se humilhar. Deus vai transformar essa história. Experimente. As pessoas vão olhar para você, elas vão falar, não, servir e seguir a Jesus é assim, ó, e eu quero fazer isso. Experimente e você verá. Experimente isto. Mas experimente chorar um pouco na presença de Jesus. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos reconhecer a nossa insignificância. Vamos reconhecer que nós não somos nada. Vamos reconhecer que nós precisamos dele. Vamos reconhecer que sem ele, nossos familiares não vão ser convertidos. Vamos reconhecer que sem ele, nós não vamos conseguir aquilo que nós almejamos, que sonhamos. Vamos reconhecer isso? Vamos. Feche teus olhos. Eu quero chamar o pastor Marco para nós podermos cantar uma canção. Experimente reconhecer. O que foi que Pedro viu em Filipe, em André? O que as pessoas vão ver em você? Você é quem vai escolher o que elas vão ver em você. É você. É somente você. Amém? É uma palavra desafiadora, não é verdade?